Oi, Pokémon realmente dispensa apresentações, não importa se você tem 12 ou, sei lá, 30 anos, você conhece essa franquia. Seja do anime antigo que passava na Globo, eu acho, jogando jogos, colecionando ou jogando TCG, lendo mangá ou até mesmo pelo Pokémon GO. O fato é que essa franquia se espalhou de diversas formas diferentes e com certeza alguma delas já se encontrou com você. Nesse vídeo eu queria falar principalmente sobre os jogos e porque eles são a pior vertente de Pokémon, sério. Mas eu não vou me conter em falar sobre meu Deus, a Game Freak é ruim, olha essa animação que horrenda e meu Deus, não tem a Pokédex inteira. Tá, talvez eu fale um pouco, mas enfim. Aqui eu queria falar sobre algo muito underlooked ou, sei lá, mal olhado, não sei como traduzir para o português, e que até hoje eu não vi ninguém falar direito sobre, e é algo bem crítico na verdade. Então hoje eu vou falar sobre o porquê, na minha opinião, os jogos de Pokémon não se conectam com o jogador. Já que eu tô falando sobre os jogos, eu não pretendo tocar fundo nas outras mídias, como TCG, mangá, anime, Pokémon GO e etc. Eu vou me limitar aqui a falar apenas do jogo. E meu amigo, a gente tem muita coisa pra falar sobre eles. E eu acho que o tema principal que a gente teria que falar seria sobre a fórmula da Game Freak. Antes de eu continuar, eu só queria dizer e falar que eu já joguei bastante Pokémon. Eu devo ter completado, sei lá, 7 jogos diferentes, sendo que no X e no Y eu completei a Pokédex de Kalos e fiz metade da Pokédex global, ou sei lá como chama. Enfim, eu tenho um pouco de especialização no assunto. Se você já jogou ao menos 3 jogos do Pokémon, você sabe que eles são muito parecidos, pra não falar que eles são iguais. Eles só mudam a temática e adicionam alguns Pokémons e algumas gimmicks novas. E essa fórmula é uma parte importante do ponto que eu quero trazer, porque toda a existência dessa fórmula é no mínimo preguiçosa. E preguiçosa falando do mínimo, porque é esquisito e é estranho como os jogos são feitos e como essa fórmula é aplicada seguindo à risca nos mais perfeitos moldes, de uma forma extrema. E sei lá, eu até entenderia se ela existisse porque o público pode se inovar muito fácil, mas sei lá, não é como se Pokémon fosse jogos lançados quase anualmente. E por mais que a comunidade realmente se renove, o jogo não precisa se adequar tanto aos jogadores novos, porque uma parte maior ainda é composta por pessoas mais velhas, sejam de 18, 20, 30 ou sei lá, 40 anos. E eu sinceramente não sei por que as pessoas ainda jogam, eu incluso, porque se você parar pra analisar, os jogos são extremamente parecidos, e por mais que a Game Freak tente quebrar essa monotonia extrema, usando de novas formas para Pokémons, como VMAX, Mega Evoluções ou Z-Moves, elas só não funcionam, porque as novas invenções são inúteis. Literalmente, um lançamento após, elas são descartadas como se não fossem nada, e a Game Freak literalmente só tem preguiça de inventar algo novo, ou melhor, ou duradouro. E lembra disso porque daqui a pouco vai fazer mais sentido. E como se essa falta de reinvenção já não fosse algo crítico o suficiente, esse problema afeta na parte principal do Pokémon, o seu slogan, o famoso "temos que pegar todos". Esse slogan é no mínimo curioso, porque reflete muito bem sobre Pokémon. E agora eu vou falar com alguém que completou toda a Pokédex de Kalos e uma boa parte da global. E eu posso dizer que, por uma boa parte do tempo, pegar todos os Pokémons foi um saco, sério. Não me leva a mal, mas tem que passar horas e horas entrando e saindo de matinho pra pegar um Pokémon level baixo, pra depois disso ter que ficar batalhando diversas vezes no XP Share pra upar esse Pokémon que veio pra mim no level 11 pro level 35, é muito chato. Agora imagina isso sendo repetido mais de, sei lá, 30 vezes ou até mais. Pois é, não é uma experiência tão agradável assim. E olha que isso só foi na região de Kanto. Imagina como seria tentar completar toda a Pokédex global. Seria uma tortura, principalmente ter que fazer isso sozinho. E é aí onde toda a forma do Pokémon cai por terra. Ao menos pra mim, não foi muito prazeroso pegar todos os Pokémons. E toda essa magia que a franquia nos vende simplesmente parou de funcionar pra mim. Por isso que eu simplesmente dropei de tentar completar a Pokédex. E essa experiência foi extremamente chata pra mim, exceto por uma coisa. Durante toda essa minha jornada, por várias vezes eu tive que trocar Pokémons, entrar em contato com pessoas e participar de uma comunidade. E sem dúvidas, essa foi a parte mais divertida de todas. Na época, eu entrava em diversos grupos de Facebook do Pokémon XY para poder trocar e fazer ofertas e tentar completar a Pokédex. E essa parte de interagir com uma comunidade era muito interessante, justamente pelo fortíssimo senso de comunidade que existia, seja para trocar Pokémons, participar de torneios de 10 a 15 pessoas, onde sei lá, os ganhadores ganhavam um Pokémon Shiny, ou sei lá, enfim, tem muitos exemplos. Essa com certeza foi a parte que eu mais me diverti. Eu não vou falar por toda a comunidade de Pokémon, mas ao menos eu tive uma boa experiência. E eu até conversei com alguns criadores de conteúdos e amigos meus, e chegamos não ao mesmo ponto, mas em vertentes parecidas, onde o jogo Pokémon não
não se conecta mais com o jogador. E ao menos pra mim, esse sentimento me fez perder a graça do jogo. Então aí a gente entra no ponto principal dessa conversa. O ponto que Pokémon não foi feito para ser jogado sozinho. Todo o conceito de Pokémon é projetado para ser algo jogado principalmente em conjunto. E eu não tô falando que Pokémon precisa, sei lá, virar um MMORPG, não, mas sim que a experiência multiplayer devia ser muito mais destacada e principal dentro do jogo, porque essa sim é a parte mais divertida de Pokémon, e é triste ver com quão descaso ela é tratada. Sério, em Pokémon XY, a maior parte multiplayer que nós tínhamos era esse menu, não tinha quase nada além disso. Em Sun e Moon foi praticamente a mesma coisa, só que ao invés de um menu, era, sei lá, uma pracinha. Sword and Shield eu não joguei, então não vou falar tanto, mas pelo visto ele tem sistemas de raid, batalha em conjunto e até ranked, o que é bem legal, mas eu não joguei, então nem vou entrar aqui. Mas o ponto é que os jogos Pokémon têm mais de 25 anos. E essa questão de multiplayer nem foi explorada direito. E desses, sei lá, 25 anos, tem pelo menos 10 anos que features decentes de multiplayer já poderiam ter sido implementadas, desde o XY mais ou menos. E essa parte de segurar o multiplayer acaba caindo muito no colo da comunidade e da união dela, que por mais que ela seja meio idiota às vezes, mas enfim. E cai pra ela ser resolvida. E uma ótima comparação disso é comparando com Pokémon TCG e com Pokémon GO. Eu sei e tenho consciência que é uma comparação meio injusta, mas se a gente comparar os jogos de Pokémon a essas outras formas da franquia, como o GO e até o Pokémon TCG, eles são obviamente experiências muito mais prazerosas, principalmente o Pokémon GO, que é extremamente acessível e é um jogo que por vezes precisa unir as pessoas, seja em evento, onde tem muitos Pokémons pra pegar, ou seja pra fazer raid. Enfim, existe um senso de comunidade muito grande, muito maior do que no Pokémon em si. E o vídeo do Tropia sobre Pokémon GO explica muito bem isso. E esse vídeo aí tá no izinho, tá no comentário fixado e deve estar na descrição pra quem quiser ver. E agora falando do Pokémon TCG, eu não tô tão dentro da comunidade, só tô dando meus primeiros passos, mas eu acho que ele entra muito nessa brincadeira, até porque ele é um jogo que é necessário você jogar com outra pessoa. Trocar carta, comprar as cartas, até pra você duelar você precisa estar com outra pessoa. E existe um grande senso de comunidade. E adivinha onde isso ironicamente não acontece? Na franquia dos jogos. O multiplayer é uma parte de extrema importância, não só pros jogos de Pokémon, mas sim pela franquia em todo. Mas sim por toda a franquia, na verdade. E não me leve a mal nesse vídeo. Não é como se eu odiasse Pokémon. Porque, na verdade, ele me marcou bastante na minha infância. E olhar pra trás, estando mais velho e mais maduro, é no mínimo interessante. Cada dia mais eu me interesso por coisas como Pokémon TCG, que antes eu só olhava como, meu Deus, cartinha Pokémon foda goes brr, sabe? E agora eu tenho um interesse genuíno em entender como funciona, começar a jogar e talvez colecionar no futuro. Enfim, Pokémon Scarlet Violet tá aí e ele deve sair no mês que vem, se não me engano. E nesse jogo vai ter uma experiência multiplayer nova e ela parece ser bem básica na verdade, mas enfim. Não sei se valeu a pena quase 26 anos de franquia pra ter esse avanço literalmente mínimo.